Quem inventou o amor? Explica, por favor. Quem inventou o amor? Explica, por favor. Você já ouviu a seguinte frase? Rolou uma química entre nós? Será que existe mesmo uma explicação científica para o amor? Afinal, o amor tem algo a ver com a química? Na verdade, o amor é química. Do ponto de vista químico, uma atitude romântica entre seres humanos se deve a reações químicas no corpo. Ilustrando, você anda calmamente quando percebe que a qualquer momento pode encontrar aquela pessoa que há um tempo já anda bagunçando o seu equilíbrio. Mesmo sem ver, ouvir ou perceber a presença da tal pessoa, seu corpo reage, preparando-o para o encontro. Irriga com maior intensidade os lábios e genitais. Provoca o aumento do tamanho da pupila. Há uma aceleração dos batimentos cardíacos, seguido do tradicional frio na barriga, que são desencadeados pela liberação de adrenalina na corrente sanguínea. Todos os sintomas relatados têm uma explicação científica. São causados por um fluxo de substâncias químicas fabricadas no corpo da pessoa apaixonada. Ao ver um interessante exemplar do sexo oposto, nosso organismo manifesta um interesse primitivo, que é o reflexo da ação de neurotransmissores, hormônios e demais moduladores. Essas substâncias são acionadas por meio de estímulos visuais, táteis, olfativos e fantasiosos. Entre essas substâncias estão hormônios e feromônios, como adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopamina, oxitocina, serotonina e as endorfinas. Os hormônios atuam como mensageiros químicos, coordenando as atividades de diferentes células no nosso organismo. Também desempenham um papel fundamental nos aspectos evolutivos do ser humano, seja por suas ações sobre o ciclo reprodutivo da mulher, seja pelas importantes contribuições no desenvolvimento dos caracteres secundários femininos e masculinos. Em muitas moléculas, alterações mínimas de estrutura podem acarretar grandes mudanças no efeito biológico. De forma bastante pronunciada, isso acontece com as estruturas dos hormônios sexuais masculinos, femininos e os hormônios da gravidez. A química dessas estruturas é fundamental para que na puberdade sejam exibidas diferentes características sexuais secundárias para os meninos e para as meninas. Para os cientistas, os seres humanos podem se comunicar com sinais bioquímicos inconscientes através de feromônios, substâncias encontradas em diversas espécies, como borboletas, formigas, lobos e elefantes, e que sinaliza interesse sexual ou situações de perigo. A palavra feromônio originou-se dos termos gregos, que quer dizer ferém, transferir, e hormon, excitar. Alguns estudiosos acreditam que vem daí a sensação de amor à primeira vista. Os feromônios produzem reações químicas que resultam em sensações prazerosas. À medida em que vamos nos tornando dependentes, a cada ausência mais prolongada, nos dizemos apaixonados. Há quem divida a paixão em 3 fases, que se relacionam com os neurotransmissores e hormônios, que exercem efeito prevalente no organismo. A primeira fase é a luxúria, caracterizada basicamente pelo aumento de testosterona, provoca o desejo imediato por sexo, com grande aumento da libido. A segunda fase é a atração. É o amor dos primeiros meses, marcado pela euforia e pelo romance. A certa inconstância dessa fase desencadeia a produção quase que contínua de dopamina e noradrenalina, que resultam em exaltação e nas tradicionais perdas de sono e apetite. A dopamina produz a sensação de felicidade. A adrenalina causa a aceleração do coração e a excitação. A noradrenalina é o hormônio responsável pelo desejo sexual entre um casal. Nesse estágio é que se diz que existe uma verdadeira química, pois os corpos se misturam como elementos em uma reação química.
Um dos principais neurotransmissores relacionados à paixão é a feniletilamina, conhecida como FEA. Há quem diga que no cérebro de uma pessoa apaixonada podemos constatar concentrações aumentadas de FEA, o que responderia por algumas alterações fisiológicas. Outra explicação bioquímica para o efeito da paixão sobre o humor e o bem-estar está na alta concentração de serotonina e dopamina. Mas acontece que essas sensações podem não durar muito tempo. Neste ponto, os casais têm a impressão que o amor esfriou. Com o passar do tempo, o organismo vai se acostumando e adquirindo resistência, e passa a necessitar de doses cada vez maiores de substâncias químicas para provocar as mesmas sensações do início. Isso significa o fim do amor? Não necessariamente. Reações emocionais são produzidas por outras substâncias. E é aí que vem a terceira fase, que é a ligação. O que passa é a paixão, um sentimento mais imediato. Um amor duradouro envolve substâncias chamadas endorfinas, que são produzidas no cérebro e provocam sintomas como relaxamento e paz. E os hormônios oxitocina e vasopressina são eles os responsáveis pela atração que evolui para uma relação calma, duradoura e segura. A glândula pituitária, localizada no cérebro, secreta oxitocina, um estimulante que age no cérebro quando se faz amor. Principalmente a oxitocina e a vasopressina atuam respectivamente no aumento do desejo sexual, do bem-estar geral e na regulação cardiovascular, com efeitos no controle da pressão sanguínea. Muitas vezes referida como a molécula do amor, a oxitocina é geralmente associada a ajudar casais a estabelecer uma maior sensação de intimidade e apego. Juntamente com a dopamina e a noradrenalina, acredita-se ser altamente crítico no par de ligação humana. Mas não é só isso. Também aumenta o desejo de casais de olhar um para o outro, cria a excitação sexual e ajuda os homens a manter suas ereções. Quando você está sexualmente excitado ou animado, os níveis de oxitocina no seu cérebro aumentam de forma significativa, um fator primordial para trazer um orgasmo. E durante o orgasmo em si, o cérebro é inundado com oxitocina, uma possível explicação do que alguns casais gostam tanto de carinho depois do sexo. Os pesquisadores propõem que a felicidade entre as mulheres sexualmente ativas tem ligação com os produtos químicos do sêmen pulsando através do corpo. O fluido seminal contém outros produtos químicos ao lado de esperma, incluindo estrona e oxitocina, que eleva o humor, o cortisol, que é conhecido por aumentar o afeto, e contém pelo menos 3 antidepressivos, assim como os produtos químicos que induzem ao sono. Será que poderíamos fazer alguém se apaixonar por nós com uma poção do amor usando substâncias como a feniletilamina? O chocolate é rico em feniletilamina. Uma barra de 100 gramas contém mais de 660 miligramas dessa substância. Contudo, é muito pouco absorvida pelo corpo e, por isso, os estimulantes, como o chocolate, não é bem um afrodisíaco. O corpo tem que produzir o seu próprio FEA. Por fim, precisamos conhecer e apreciar todas estas substâncias, que desempenham um papel crucial na formação de nossa capacidade para provocar e manter relacionamentos, dotando-nos com empatia, confiança e até mesmo o dom de amar um ao outro. Sem elas, seríamos algo significativamente menor do que somos, pois afinal, o amor é tudo.